Obrigado, Flavinha. Amigo telespectador, hoje no nosso quadro Histórias e Testemunhos de Fé, estamos recebendo uma pessoa muito especial, Davi Almeida, que é advogado, atualmente vice-presidente da Assembleia aqui da cidade de Manaus, de onde estamos gravando, deputado pelo 3º mandato e que nos dá a honra de estar aqui conosco, compartilhando com você, telespectador, um pouco da sua vida, dando o seu testemunho. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo convite, à sua disposição. Nós estamos aqui no estúdio itinerante do Fé em Ação. E eu gostaria de começar por sua vida religiosa. Você veio de berço de lar cristão, nasceu num lar adventista. Quantos anos você foi batizado? 14 anos. 14 anos. Mas quis a vida te levar por um caminho adverso aos caminhos de Deus, né? Você abandonou a igreja. Como é que isso aconteceu? Sérgio, nascido na igreja, de uma família de irmãos, pastor, irmã, departamental. Como todo jovem, infelizmente, uma certa idade, você, quando está na igreja, e você pede muitas bênçãos de Deus e às vezes Deus te abençoa tanto que você não sabe administrar a bênção. Isso aconteceu comigo. Ainda na minha juventude, na adolescência, fui empregado num banco, num grande banco do nosso país e às vezes a gente comete alguns deslizes e fiquei deslumbrado com as grandes oportunidades que tive. E por 8 anos me afastei de Deus quando eu tinha 20 anos. E é verdade que você gostava muito de música, principalmente rock pesado? Sempre. Isso aí foi uma grande influência, né? A música me afastou muito e grandes shows, grandes eventos. E isso fizeram com que eu me afastasse de Deus e não soube administrar a bênção que Deus me deu ainda quando muito jovem. E como é que você voltou para a igreja? Em que situação? Exatamente. Deus faz as coisas na nossa vida acontecerem dessa forma. Por exemplo, aquilo que mais me tirava da igreja, aquilo que me tirou da igreja, foi o caminho que Deus usou para me buscar novamente. Eu ia de Manaus para o Rio de Janeiro assistir sempre os festivais de rock, Rock in Rio, Hollywood Rock, e naquela época eu participava de todos, né? E foi exatamente num desses eventos que eu tive um encontro com Deus, no Maracanã, um show do Rolling Stones. Eu tive a oportunidade, é uma história muito grande que eu vou encurtar, e eu tive a oportunidade de ter um reencontro com Deus e ali firmei um pacto com Deus. Que pacto foi esse? Eu pedi que Deus me tirasse daquele lugar porque quando eu estava ouvindo uma música, o locutor disse: agora estamos aqui todos os adoradores diante do demônio. Eu disse: isso aqui não é para mim. Eu nasci num lar cristão, numa igreja cristã, isso aqui não é para mim. E eu passou um filme da minha infância na igreja, com as crianças, nos departamentos infantis, e naquele momento eu senti o toque de Deus e fiz um pacto com Deus. Senhor, se tu conseguires me tirar daqui antes de acabar esse show, e eu conseguir levar esses meus amigos, eu volto a te servir, porque isso aqui não é lugar para mim, eu nasci para te servir. Foi isso que eu falei com Deus. É engraçado que os meus amigos, eles não são da igreja, e eles até hoje lembram desse episódio. Como é que você conseguiu nos tirar de lá? E eu explico para eles sempre. E Deus conseguiu me tirar daquele lugar. Eu era o primeiro que chegava nos eventos, nos shows, e era sempre o último que saía. Você era o ícone, o exemplo para essa garotada aqui com você? Eu que organizava, inclusive levava para casa da minha tia no Rio de Janeiro, nós nos hospedávamos lá e tive essa oportunidade de, neste evento, fazer um pacto com Deus. Disse: Senhor, eu não quero mais servir a isso, eu não quero mais participar disso. Eu quero voltar para Manaus e poder fazer tudo o contrário. Se eu não puder trazer os meus irmãos de Manaus para cá, para os grandes eventos, eu quero levar para Manaus todos os cantores que eu puder, para que eu possa te adorar junto com meus irmãos. Mas então cantores agora cristãos, né? Agora cantores cristãos. E fiz mais. Quando eu voltei para a igreja, eu disse: eu não quero também me batizar só.
eu fui visitar os meus amigos de infância que estavam fora da igreja. Eu fiquei 1 ano na igreja sem me batizar e fui procurar os meus amigos. No primeiro batismo, nos batizamos 18. Nossa. No segundo batismo, mais 21. E acredite, quase todos continuam na igreja. Então, foi um encontro que eu tive com Deus, de poder proporcionar a Ele, servir a Deus dessa maneira. E eu tenho sido abençoado muito por Deus por isso. E daí, para se tornar deputado, como é que foi a trajetória? Existe um evento em Manaus chamado Jogos da Juventude Adventista, está na 27ª edição. Eu estou à frente há 14 edições. E o programa de rádio me deu uma boa visibilidade, os eventos de música na igreja. E surgiu a oportunidade, o convite de alguns amigos para eu me candidatar. Relutei muito, nunca trabalhei para isso. Nascido numa igreja cristã, a igreja adventista, com muita dificuldade com relação à política. E na minha primeira eleição, o que eu mais ouvia era as pessoas orando para que eu não ganhasse, para eu não sair da igreja, né? E eu disse, será que os outros políticos que se candidatam, que são de outras igrejas, são melhores que nós? Porque eu conheço muitos políticos que são da igreja A, B e C, que ganham e nunca saem da igreja. Será que os adventistas são os piores? E Deus me deu a oportunidade de, em 2006, ser deputado. E eu fui o deputado, em 2006, com o menor número de votos. Em 2010, eu já fui o deputado que mais cresceu na história do Estado, proporcionalmente de uma eleição para outra. Eu cresci 3 vezes mais. Nossa, isso é uma bênção. Sem afastar da igreja, sem sair da igreja, com a minha vida dedicada à igreja, aos cultos, né? Já não tenho mais cargos na igreja devido às atividades que a política te exige. Mas você continua fazendo os jogos, né? Jogos da Juventude Adventista. Estamos na 27ª edição, por sinal. Agora, para a população em geral também, você tem um trabalho bastante sim. interessante na área educacional e também os jovens da periferia, você trabalha os adolescentes com o esporte também, né? Exatamente. Qual é o alcance desses Fora as atividades projetos? Com a igreja, né? No caso, com a juventude e também no interior, né? Nós expandimos para o interior. Eu tenho atividades também com a juventude na minha comunidade. Sou de uma comunidade muito pobre chamada Morro da Liberdade. E nas minhas primeiras caminhadas encontrei muitos amigos de infância e muitos deles perdidos com álcool, com droga. E na vida deles eu não podia fazer a diferença. Eu disse, eu vou fazer a diferença na vida dos filhos deles. E tem uma escola de informática que já formamos ajudo na escola. Mais de 7.000 alunos já formamos em 8 anos de existência. E escolas de futebol que hoje nós temos aproximadamente 800 a 900 alunos, tudo gratuitamente. Você é um líder do governo, o teu partido é maioria, né, aqui na Câmara de Manaus. Agora, você em algum momento pôde testemunhar da sua religião para os seus colegas, assim, de uma forma veemente? Tem alguma história que você lembra? É interessante que quando nós viajamos ao interior, quando chega a comitiva governamental, praticamente para o município. E quando chegamos, às vezes chega num sábado, eu vou direto para a igreja. E na hora da apresentação das autoridades, todas as autoridades são apresentadas. É interessante que eu conheço muitos irmãos adventistas dessa forma. Quando eu retorno, vou para o culto da igreja, que eu retorno para almoçar com a comitiva, todo mundo sabe que eu sou adventista, porque na hora da minha apresentação o governador diz, olha, o Davi não está aqui no palanque, veio para o município, mas ele está na igreja porque ele é adventista, ele frequenta a igreja no sábado. Então, é uma das formas de testemunhar também. Bem, Davi, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria agradecer pelo seu depoimento, pelo seu testemunho. Você é um Daniel moderno, né? Está aqui no meio do âmbito político que nesse momento vive também uma crise, né? De identidade, uma crise de reconhecimento, né, da classe política, mas você tem se mantido firme na fé e fazendo um trabalho limpo, um trabalho honesto, um trabalho que a sociedade reconhece pelos seus 3 mandatos, tomara que venham mais pela frente. Foi um prazer conversar com você. As palavras finais que você deixa para os nossos telespectadores. Eu agradeço a oportunidade e queria deixar
a mensagem de que é possível você ser cristão e você também se tornar um representante do povo. Você tem que ter seus princípios firmados na fé, né? Aquilo que você recebeu, aquilo que você aprendeu na igreja, e você, sem dúvida alguma, pode se desempenhar e desenvolver um trabalho para ajudar a sua comunidade, a população do seu estado. Conversamos com o Davi Almeida, vice-presidente da Assembleia aqui de Manaus, deputado estadual, e que venham muitos outros, né, momentos como deputado e várias reeleições. Você, telespectador, não saia daí, continue ligado aqui no nosso canal e no nosso programa. Nos vemos na próxima semana nesse mesmo horário. E agora eu volto com a Flavinha. Até lá.